houve um pequeno atraso no fim da primeira, agora um pequeno atraso nesse começo. Então, sou o Alcides, da Extinction Rebellion Portugal, XRPT. Então, eu vou até, de certa maneira, dar continuidade ao que estava em conversa nas perguntas ao final da apresentação anterior, sobre a estratégia do XR. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, antes de mais nada. Por que a Extinction Rebellion está em Portugal, está fazendo essa campanha agora, no 25 de abril, Mais Democracia, se somos um movimento por justiça climática, ou nascemos assim, como um movimento por justiça climática. E eu vou fazer então um pequeno caminho para explicar essa mudança de estratégia e para depois chegar propriamente a explicar as Assembleias Cidadãs. Então, nascido em 2018, no final de 2018, no Reino Unido. Basicamente, se vocês lembrarem, há 5 anos atrás, ainda havia quem questionava se o aquecimento global era antropogênico, se é causado pela atividade humana. Então, naquela época ainda isso era uma questão, hoje já não é mais. Então, essa curva que mostra o aquecimento junto das emissões, o crescimento das emissões de carbono. E por que a Extinction Rebellion vinha falando da extinção, de extinção? Porque, como vocês vão ver aqui, já também todos aqui já sabem, essa média pré-industrial do clima, ela é a média de temperatura do Holoceno, de 10 mil anos. E nós, em um século e meio, já subimos para 1,3, 1,4, e a previsão é de chegarmos a 2, e possivelmente até o final do século, se não houver mudanças, se seguirmos como está, chegarmos a 4 graus de aquecimento, que equivale a 6 milhões de anos atrás, a 4 milhões de anos atrás, quando os oceanos estavam 6 metros mais altos, não existia nem o Homo habilis, que nasceu há 2 milhões de anos. Quer dizer, não existe, aqui o Homo sapiens há 250 mil anos, não existe nenhuma prova concreta de que nós conseguiríamos sobreviver a esse tipo de aquecimento. Existe esse risco e, por precaução, por princípio de precaução, nós não deveríamos contar com o otimismo de que serão encontradas soluções. Então, a ideia de que nós cheguemos a isso até o final do século é terrível. A possibilidade, não só da extinção em massa de outras espécies, mas a nossa própria. Porque aqui, há 50 mil anos, havia mais 2 espécies de Homo habilis, além do Homo sapiens. Foram extintas também. Nós somos os únicos descendentes de 9 espécies. Então, por que extinção e por que rebelião? Também, como já foi dito aqui na apresentação anterior, já em 1972, no relatório do Limites para o Crescimento, do Clube de Roma, quando se fez aquelas simulações, podendo usar computador pela primeira vez, dos cenários de desenvolvimento da nossa economia, as capacidades do planeta de suportar o modelo econômico que nós tínhamos, já apontou em 1972 que seria necessário travar o crescimento, porque o planeta é limitado, não pode haver crescimento infinito, então isso é uma coisa óbvia. Desde então, se começou a ver cimeiras, muitos debates, encontros de nossas lideranças governamentais, cientistas e tudo mais. Entretanto, as emissões não pararam de subir, continuam a subir. Mesmo que as travássemos imediatamente agora, ainda existe um efeito inercial que necessariamente vai nos levar já para cima de 1,5. Hoje já se sabe que isso pode ser antecipado em até 10 anos. Agora nós já estamos olhando, diríamos, acima de 2 graus Celsius.
Então, daí tira-se duas conclusões. A primeira, e aí, por que Assembleias Cidadãs, é que o atual sistema de governança, e não é só a voracidade por lucros das empresas, existe um sistema que conjunto entre governos, né, e empresas, que são incapazes de tomar alguma atitude para mudar essa trajetória. Então, é necessário um outro sistema político para fazer face a esse problema que esse sistema não tem resolvido. Então, o movimento surgiu em 2018 com essas três demandas: dizer a verdade, as instituições e nós, assim como aqui no Climáximo, nós temos que falar a verdade, estamos realmente num trem desgovernado, agimos agora, e em 2018 o objetivo era esse, net zero 2025. Por que a revisão da estratégia? Nós falhamos. Okay? Em 2018 houve um entusiasmo de que poderia, 2018, 2019, Fridays for Future, etc., todo mundo na rua, ok? Já nos puseram uma pandemia em cima, tudo se apagou, e só sobrou essa parte aqui, que ainda é viável, proteger e reparar a natureza. Como? Quem vai decidir como fazer isso? Né? Assembleia de Cidadãos, decidimos juntos. E eu vou explicar mais para frente um pouco o que são Assembleias de Cidadãos. Um pouco não, tentar explicar relativamente em detalhe para esclarecer. Então, esse agir agora nosso, a estratégia, já não pode ser uma coisa tão simples e conservadora como simplesmente travar as emissões. Isso aqui, de certa forma, já é uma luta perdida. Um modo de que XR, de ação de XR, parecido com o que o Climáximo falou, mas com algumas diferenças fundamentais. Primeiro, ação direta. Ação direta, a gente pode entender como se resolver diretamente o problema que enfrenta sem recorrer a outros, né? Então, aqui, não foi citado aqui, curiosamente, né, no encontro, o exemplo de 35 anos atrás, de uma semana, no Vale de Lila, quando 800 moradores e pessoas que acorreram lá arrancaram 200 hectares de eucalipto, né, que não queriam ver plantados lá. Houve prisões, houve coisa, mas, por fim, não há eucaliptos lá. Então, é ação direta para a causa, assim como estão a fazer a parar as máquinas aqui em Cova do Barroso. É uma ação direta. Nós estamos a pedir ao governo que pare as máquinas. Então, lá as pessoas foram parar as máquinas. Então, isso é um princípio da XR, ação direta. Vejam, é diferente de fazer uma ação direta quando você vai parar uma avenida, o trânsito. Você não está fazendo exatamente uma ação direta. É uma ação performativa, para chamar atenção para um tema, né? Ok, ela vai parar as emissões enquanto os carros ali estiverem parados, enquanto ação direta, né? Fora disso, as consequências já são indiretas. Aqui não, é ação direta. E o outro modo, combinado com isso, o modo de ação de Extinction Rebellion, é desobediência civil. Desobediência civil só pode ser em massa. E os exemplos que nós temos históricos, né, mais próximos, a Satyagraha, na Índia, é o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, né, as ocupações de praças nas Primavera Árabe e tal, onde então dezenas ou milhares, centenas de milhares de pessoas vão para as ruas pacificamente, né, para
apoiar uma causa, parar realmente o sistema, mas, veja, são dezenas de milhares de pessoas, crianças nos Estados Unidos, né, que foram para as ruas, todos pacificamente se sujeitaram à violência, né, pacificamente, para ampliar o apoio de um movimento. Então, tinha 10, 20% de apoio, com isso, conseguiu mover uma grande parte da opinião pública ao seu lado. Okay? Conseguiu transformar o que era uma má imprensa numa boa, vamos chamar assim, a partir do momento que uma reivindicação justa, com o apoio de pessoas comuns, que a gente chama então que é ação de baixo risco. Tá? Não é ação de alto risco, onde as pessoas necessariamente vão sofrer violência, muitos morreram, os líderes foram assassinados, mas o objetivo é que a maior parte das pessoas não vá correr risco. Então, há algumas nuances, e eu não quero falar em nome daqui, mas já falaram, né? Há algumas nuances de diferenças na interpretação desses conceitos. Antes de mostrar esse daqui, vou voltar um pouco para o anterior. Então, também tem no DNA do XR, que se chama de cultura regenerativa, e chama de inclusividade radical. A ideia é que nas nossas ações possam ir crianças, possam ir idosos, né? Que nós estamos ali a criar uma cultura, um ambiente, que é uma espécie de uma política prefigurativa, né? Nós queremos ali emular qual é o tipo de sociedade que a gente quer. Né? Então, esses princípios, né, da cultura regenerativa, isso é muito importante na Extinction Rebellion. Nisso a gente está muito próximo de outros movimentos, como talvez também o próprio decrescimento, que eu próprio participo também. Né? Então, esse é um ponto importante, né, dos nossos valores. Quando fez 5 anos de Extinction Rebellion, no final do ano passado, 3 de seus fundadores escreveram um texto para fazer uma autocrítica do movimento. E o principal aspecto que eles salientaram é que, influenciados pela própria ciência do momento, da época, e talvez por outros fatores da comunicação, puseram excessivo foco nas emissões de CO2. Agora, também passados 5 anos, nós temos outros dados que eu vou mostrar a seguir, né? Mas que é importante a gente manter aquela coisa inicial de restaurar a natureza, mas rejeitar a sociedade de consumo, reduzir, começando pelos ricos. Então, já se passa para uma visão que não é exatamente uma mudança, uma questão climática. Entende-se, então, que a crise climática, ela não é a causa dos nossos problemas, né? Ela é um efeito dos nossos problemas. Os nossos problemas são de governança, nossos problemas são políticos. Em essência, da mesma forma que há uma crise climática, há uma crise habitacional, há uma crise de tudo quanto é tipo de crise em voga. Todas elas têm um denominador comum. Né? Aí passa a ser, então, o foco, e aí, de uma parte do movimento. Então, o Roger Hallam se afasta do XR, principalmente do global, cria o Just Stop Oil, tá? E cria também o Humanity Project. Tá? Para entender que não é dizer que uma estratégia está certa e a outra está errada, eu dou esse exemplo porque o Just Stop Oil age da mesma maneira que a última geração, que o Climáximo, com a disrupção para chamar a atenção do problema, e o Humanity Project é basicamente um projeto de cidadania, de assembleias. Né? E ele participa dos dois. Né? Então, só para dar um exemplo. Então, no Reino Unido, há essa mudança de estratégia, que eu vou falar a seguir,
E em Portugal, nós estamos seguindo também essa mudança de estratégia. E não significa dizer que em outros XR pelo mundo houve isso também. Não. Okay? Como o XR é descentralizado, cada grupo, né, pode ter a sua própria estratégia. Okay? Então, o que aconteceu de 2018 para cá foi que em 2015 nós já tínhamos ultrapassado 9 das fronteiras planetárias, e a consciência de que o nosso problema não é só o clima é uma das fronteiras planetárias que nós não podemos ultrapassar. Mas de 2022 para cá, se ultrapassou mais 2. Então, hoje nós já ultrapassamos 6 das 9 barreiras que mantêm o que chama de sistema terrestre estável, né, que é aquele clima do Holoceno, onde toda a civilização humana floresceu nos últimos 10 mil anos. Okay? Quando surgiu a agricultura, as cidades, os impérios, e aí o que surgiu mais? O patriarcado, né? O escravismo, quer dizer, um monte de coisa surgiu que culmina onde nós estamos hoje. A civilização industrial também, né? Mas existe um acúmulo de problemas na nossa civilização. E nós estamos chegando num ponto onde existe uma espécie de uma dicotomia, que já foi falado aqui por vários grupos, né? Entre a natureza e o ser humano, o que seria um absurdo em essência, mas que já nasceu há 10 mil anos. Okay? Há 10 mil anos se começou a escravizar animais, né, e pessoas e tal. Então, nós mudamos a face do planeta. E se fosse só um problema, né, de neutralidade carbônica, né, ok, pode-se achar caminhos técnicos para isso e tal, mas um problema maior ainda é que nós estamos no pico do óleo, no pico da energia, que nós sabemos que todas as outras energias, fontes de energia, dependem, como já falaram aqui, dependem do petróleo para poder existir, e que a previsão, então, é que até o fim do século nós vamos ter uma queda de oferta de energia dramática. Significa que o custo da energia vai subir demais, muita gente não vai ter acesso à energia. Então nós estamos aqui, nesse momento, já passou um pouquinho disso, já estamos aqui a falar de pobreza energética, mas pobreza energética nós vamos ter no final do século. Okay? Não é só energia. A eletrificação depende fundamentalmente do cobre. O cobre também vai fazer essa curva. E cobalto, e todos os materiais que alimentam as altas tecnologias, que são minerais raros, são, por definição, não renováveis. Não existe alta tecnologia que seja sustentável, porque ela depende de recursos não renováveis. Né? Então, nós vamos ter essa curva um pouco mais longa, mas com certeza uma decadência para o final do século. Fosfato. 52% do solo do planeta agricultável já está degradado, depende de fertilizantes que são extraídos, né, de minerais. Também a indústria siderúrgica depende disso. Nós não vamos ter mais fertilizantes. Tudo isso vai coincidir, essa curva, esse sino, né, com o que foi projetado lá em 1972. Vem sendo revisto esse estudo, né, do Clube de Roma, do Limite ao Crescimento, e nós estamos fazendo exatamente esse caminho. Nós estamos chegando num pico e nós vamos ter uma queda inevitável. Não é só por causa do aquecimento global, é por causa do nosso modelo de vida, né? Toda a nossa cultura, toda a nossa indústria e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aqui, no começo do século XX, essa quantidade de recursos para essa população. A previsão para o final do século XXI, nós temos essa quantidade de recursos para essa quantidade de população.
essa diminuição de população pela metade vai se dar como? Lógico, as pessoas estão tendo menos filhos? Sim. Mas num prazo tão curto, inevitavelmente vai ser por tragédia. Né? Vai ser por tragédia. Os dados mostram que as mudanças vão levar à fome em poucas décadas. Né? Porque a mudança do clima, a falta desses recursos e todos mais. Ao que vai levar isso, então? Esse é o problema que está hoje no Reino Unido, o Roger Hallam e nós aqui em Portugal vamos pensar. Diante da pobreza, da miséria, da escassez, surge inevitavelmente o autoritarismo. E o que nós estamos fazendo para nos preparar para isso? Não só nos prepararmos para mudarmos de fonte de energia, nos prepararmos para mudarmos para um regime de escassez, onde pode surgir esse tipo de governo. Okay? Pior, não é só o fascismo, vem junto guerras por recursos, guerras causadas, alimentadas por aquele tipo de ódio racial, ódio cultural e tudo mais, justificadas dessa maneira. Isso não é uma foto antiga, é uma foto dessa semana, né? Não é ficção científica, que leva a outra questão importante de surgirem essas guerras, né? Que é uma das 3 ameaças existenciais da humanidade. Então, a primeira é essa climática, a segunda a guerra nuclear. Esses malucos no poder, com esses armamentos, o que poderão fazer com a face do planeta? Né? Então, quando se fala, o Stephen Ribera fala de extinção, nós não estamos falando só que o problema é o aquecimento global. Toda a nossa civilização está montada num modelo insustentável e todo o nosso sistema político só tem levado a esse caminho, ou historicamente nos levou a guerras, né, cada vez mais violentas, que podem resultar, né, num planeta praticamente inabitável. Poucos podem sobreviver, sim, podem. Talvez não seja uma extinção da espécie humana, mas, com certeza, o fim do mundo como nós o conhecemos. Ok, antes de eu avançar nisso daqui, uma interrupção, já questões. Fazer uma ou duas agora e depois eu retomo. Sobre esse ponto do Etsar e dessas questões que eu coloquei. Leva ligado, né? Obrigada. Eu estava a ouvir falar sobre o Holoceno, clima estável que ainda temos. Eu lembrei-me do conceito de Antropoceno, que acabou recentemente de não ser aceito pelos geólogos, né, pela Organização Internacional, mas, no entanto, ele vai sendo usado noutras áreas científicas e em outro tipo de comunicação, e gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isso, porque eu acho que ele tem bastante poder no sentido de significar que o nosso planeta está a ser afetado pela nossa ação, está a ser afetado no seu próprio funcionamento, não é? Naquilo que tem de geológico, ou pelo menos de funcionamento da biosfera. Eu acho que, pronto, gostava de ouvir alguma reflexão sobre isso. O que é que vocês pensam sobre esse conceito? Deixa eu ver. Não vou dizer o que nós pensamos. Ok, não vou dizer o que nós pensamos sobre isso, porque nós não conversamos, pelo menos aqui em Portugal, sobre o Antropoceno, exatamente, né? Mas eu posso dizer que dentro da visão geral dessa cultura regenerativa que nós percebemos, né, no Etsar, é que não é uma questão de se colocar
a culpa desse processo na humanidade, mas de se colocar sobre uma elite que tomou o poder, né, sobre a humanidade e que causou isso, essas extinções e todos esses problemas que prejudicam a própria humanidade, né? Então, o conceito de antropoceno, ok, necessariamente está ligado à ação humana, às mudanças climáticas, né? Mas não vamos generalizar, ok? Os pataxós, são seres humanos que estavam ali vivendo no Tocantins e todos poderiam infinitamente viver naquele estilo de vida sem levar o planeta a isso. O problema é de uma certa cultura, de um certo, né, e aí entra discussões que vão mesmo a 4.000 anos atrás, quando eu falei negócio de patriarcado e de propriedade e tal. Então, ok, é o capitalismo, tudo, mas existem mais problemas culturais profundos, né, a serem tratados. Então, sim, há uma relação com a atividade humana, e se nós pensarmos, então, que a humanidade nasce no seio da natureza, é parte da evolução da natureza, né? Então, faz parte da própria humanidade encontrar o seu papel e estar em equilíbrio com a natureza, né? Nosso papel dentro da natureza é encontrarmos o nosso nicho, nossa posição, para mantermos isso sustentável, né? Alguém apoio. Ok? Acho que está disponível, né? Mais uma. Todo mundo concordou, está ótimo. Ainda bem. Acho que o pessoal quer falar da Assembleia Cidadã, né? Vamos lá. Ok, então foi esse preâmbulo só um pouco para explicar essa mudança estratégica e um pouco das diferenças que existem entre esses diferentes grupos radicais, que não são, de novo, nós apoiamos todas as ações que possam ser feitas, porque o que nós pensamos, nós não temos a certeza se está certo, ok? Nós acreditamos nisso e vamos tentar levar mais adiante, mas pode ser que outros só estejam com ideias melhores e talvez estejam no caminho correto. Então, a gente acredita numa ecologia de teorias da mudança, que há diferentes maneiras de tentar fazer a mudança e não nos cabe julgar. Cabe, talvez, fazer que todos andemos para o mesmo lado, né? Aí é um pouco isso. Então, a necessidade de uma mudança tão dramática, que não é só substituir fósseis por eletricidade, a transição que tem que ser feita é de um sistema que já está em decadência e que vão tentar prolongar ao máximo quem se beneficia dele. Essa transição tem que ser para um outro sistema. As pessoas têm que se convencer de que existe uma outra possibilidade fora dessa daqui. Que não adianta querer um aumento de salário. Tem que acabar com os empregos. As pessoas não têm que ser empregadas mais. Então são mudanças radicais, né? RBI, coisas desse tipo são possíveis. São meios de produção, mesmo serem acessíveis às pessoas. Então é uma mudança radical que não é ir para o passado, para projetos que já foram feitos e que não se sustentaram. É criar um novo projeto. E essa teoria aqui, que trago para vocês, que não é propriamente a teoria preparada para estar, é que nós temos já hoje na nossa sociedade muitos grupos, muitas experiências e tentativas dessa nova sociedade, porém separados, ou sem conseguir encontrar um desenho. Nós temos que construir uma rede, construir instituições, construir uma economia, construir um novo mundo, para só então a maioria das pessoas fazer esse trânsito. Okay? Mas faz parte do nosso papel aqui sermos os pioneiros, sermos os criadores das redes, das instituições,
para então começarem outras pessoas a ver. E voltando lá no início do crescimento, Donella Meadows já faleceu, biofísica e uma das precursoras das teorias de sistemas complexos. Então ela criou essa listinha que era dos pontos, né, os leverage points, pontos para intervir num sistema. O que nós vemos hoje, todas as conversas, ela fala, esse aqui é o ponto menos efetivo, esse aqui é o ponto mais efetivo. Menos efetivo, mudar parâmetros, tal, por exemplo, taxações, fazer subsídios, subsídio para a agricultura não sei o quê, taxar o tal, mudar de sistema de transporte particular para transporte público. Tá? Nós estamos mexendo no que menos afeta o sistema. O sistema vai conseguir incorporar isso. O que mais afeta o sistema? Mudar os seus objetivos. Ok? O que mais? Mudar os paradigmas que sustentam essa cultura. Mudar quem tem poder, né, para fazer transcender esse paradigma. Então, a mudança nossa é cultural e é política. E não adianta a gente ficar mexendo aqui embaixo nessas outras coisinhas. Ok, que se reduzir emissões, que ser contra transgênicos, sim, mas há que ter essa noção de que os efeitos do sistema são pequenos. Okay? Então, agora vamos chegar nas Assembleias Cidadãs. Okay? Então, no Reino Unido, esse aqui é o plano que colocaram no ano passado e que em Portugal nós adotamos para esse ano. Escalar assembleias comunitárias, retomar a cultura de assembleias, que é de as pessoas se encontrarem, conversarem para encontrar soluções localmente, em comunidade, né? Quanto mais próximo para a ação direta, melhor. As pessoas resolverem os seus próprios problemas. Tá? Mas é obrigação do Estado? Sim. Dentro desse sistema, mas e não o sistema que nós queremos construir. Né? Então, comecemos a mudar aquele paradigma, aquela cultura e, nós vamos tomar nas nossas mãos decisões e nós vamos dialogar. E nós vamos, que aí entram 3 pilares também, Extinction Rebellion, que diferente daqueles 3 objetivos, né? O primeiro é a inclusividade radical, okay? Todos e todas. Segundo, a escutativa, né? A capacidade efetivamente de ouvir o outro e tentar entender o outro. E por último, o cuidado. Né? Então, há uma necessidade de se construir essa nova cultura política em cima desses pilares, né? Que é diferente dos pilares que nós temos hoje, que são, em vez de ter diálogos, tem debate. Eu vou com as minhas ideias para enfrentar o outro que tem as ideias que ele trouxe de casa e vamos ver quem vence. E o objetivo do diálogo nós temos um problema, como que nós vamos fazer uma interação para chegar numa boa solução? Você tem um ponto de vista que eu não tenho, eu tenho outro ponto, vamos tentar construir algo. Agora, as assembleias comunitárias, eu vou explicar por que elas não podem ser a forma de governo. Tá? Porque elas têm que evoluir para assembleias cidadãs. Importante, agora eu vou passar para esse esclarecimento aqui um pouco dessa diferença. Então, quando se fala em assembleias e a gente nas redes sociais divulga e tal, as respostas que vêm mostram que existe confusão. Né? Então, muita gente fala, mas já existe assembleia, já tem a Assembleia da República, já tem a Assembleia da Freguesia e tal. Então, a questão a assembleia é juntar pessoas, mas quais são as condições de participação dessa assembleia? Então, aqui junta pessoas que foram eleitas, elas têm um perfil, elas participam de um certo sistema. Tá? Aqui junta, no caso, então, é uma Assembleia da República, por exemplo. Aqui, uma Assembleia Popular, uma Assembleia aberta.
Então, vai quem quer, mas também vai quem pode. Porque não é todo mundo que pode ir a assembleias abertas. Tem pessoas que estão cuidando do filho ou estão a trabalhar turno noturno. Né? Então, ela tem algumas qualidades, mas ela tem algumas falhas. E a Assembleia Cidadãos, ou mini público, ou júri de cidadãos, existem vários nomes para isso, que funciona através do sorteio, okay? Com um critério de representatividade. Então, são 3 tipos de assembleia, onde a composição delas tem diferentes características. Okay? Então, essa daqui, eleita já lá na Grécia, lá em Atenas, 500 a.C., já tinha a ideia de que quem é eleito é por mérito. Os melhores são eleitos, então a ideia, por definição, do processo eleitoral é dele ser aristocrático, eleger os melhores. Não é eleger os que são iguais a nós, nós vamos eleger quem são os melhores. Ou aqueles que já têm, de certa forma, a oligarquia. Quem já tem poder se mantém no poder. Essa daqui, como eu falei, todos podem ir, em tese, mas na prática, não. E quando estão lá, todos podem falar, em tese, mas na prática, não. Tem uns que se levantam e falam, e outros que ficam quietos. Esse é um problema. Tá? E aqui é o sorteio por amostragem demográfica, eu vou explicar mais para frente. E, em vez de ser um grande círculo intimidador, são pequenas mesas com facilitadores. E a ideia daqui é que todos vão ter a sua vez de falar, vão ter pessoas de todos os tipos, e elas vão ser pagas para estarem aqui. Que quem tem que cuidar de uma mãe doente vai ser mandado uma enfermeira para ficar lá com a mãe doente. Então, a ideia de Assembleia de Cidadãos é essa. Okay? Tem problemas? Tem. Mas eu vou falar deles mais para frente. Então, o State Evangelho aplica, como eu mostrei lá, então, essas 2 assembleias. A Assembleia Comunitária, que a gente passou, em vez de usar o termo Assembleia Popular, passamos a usar o termo comunitária para mostrar claramente que é local, que é para um grupo próximo. Okay? E a Assembleia de Cidadãos. Nós temos esses manuais na internet, já traduzidos para português. Tá? Então, as características principais dessas 2 tipos de assembleias que nós defendemos como caminho para se construir um modo de decisão, essa rede das pessoas, a capacidade de agirmos juntos, criarmos confiança. Né? Então, no caso da Assembleia Comunitária, são, como eu falo, grupos de interesse. Quem é afetado por um problema, né, se junta para resolvê-lo lá. Diferentemente de uma Assembleia Cidadã, que não vai chamar só quem é afetado pelo problema, vai chamar uma amostragem da sociedade. Okay? Então, a Assembleia Comunitária é aberta, qualquer cidadão pode participar em qualquer proporção demográfica, então normalmente são jovens de classe média, então mais, né? Enquanto, então, numa Assembleia Cidadã, o sorteio cívico, segundo, idade, gênero, classe social, meio de escolaridade, origem, etnia, depende do critério que se usa. Okay? Aqui, normalmente, na questão da Assembleia Comunitária, as pessoas, por exemplo, né, uma assembleia entre as pessoas que querem do movimento de habitação, por exemplo, né, elas vão chamar especialistas para falar, para discutir na assembleia, que são pró-movimento de habitação. Dificilmente vão chamar numa assembleia do movimento de habitação quem é contra, né, os proprietários de Airbnb, sei lá, né? Dificilmente vão ser chamados a falar. Enquanto que, já no processo da Assembleia de Cidadãos, necessariamente tem que ouvir as vozes opositoras. E aí nós temos a tendência nessa Assembleia, que tem que ser mitigada,
dessas pessoas que falam mais ou que têm alguma autoridade, impor a sua visão, pode acontecer, né? Enquanto que aqui funciona daquelas pequenos círculos, onde é mais difícil de acontecer esse tipo, com facilitadores, né, esse tipo de influência, e também as decisões não são exclusivas, mas isso são detalhes. Aqui é uma foto, um exemplo, né, de uma Assembleia de Cidadãos na Irlanda. As pessoas ali a trabalhar, foram sorteadas, e tem sempre alguém a fazer a facilitação. Então, por que Assembleias Cidadãs? No caso, a visão de como a gente em Portugal, em Portugal, está defendendo isso. São uma adição à democracia representativa. Hoje, o que nós podemos ter é acrescentar Assembleias Cidadãs ao sistema eleitoral. Nós já temos esses representantes, ok. Nos foi criado consulta pública, outras formas de participação, ok. Criemos Assembleias Cidadãs em todos os níveis, nacional, os municípios, freguesias. Então, a participação pública é um contrapeso, né, esse sistema parlamentar, e aí é outro problema, que prioriza o ciclo eleitoral de curto prazo, né, sobre as necessidades de longo prazo das gerações atuais e futuras. Então, certas medidas são postergadas porque tem um custo eleitoral. É assim que não se cumprem essas metas de Paris, né, porque se deixa para o próximo cumprir essas metas. Okay? Os processos deliberativos, como eu falei, tem essas salvaguardas para limitar, né, a propagação de preconceitos, né, traz vozes diversificadas e informadas, porque, eu vou mostrar mais para frente, existe um processo. Essa Assembleia Cidadã, ela não acontece em um dia, ela é um processo. E porque as Assembleias Cidadãs não são escolhidas para representar corporações, sejam partidos, sejam sindicatos, sejam empresas, seja quem for. Quem vai lá não vai para representar alguém, ele vai porque ele é representativo de uma parte da população. Quem ele é, ele representa ele próprio. Ou ela representa ela própria. Okay? A pessoa foi sorteada porque ela tem uma característica demográfica que tem na população. Então, o que interessa é o seu ponto de vista a partir da sua vivência. Tá? Uma pessoa, né, um homem de 58 anos, que veio do Brasil, então, que nem eu, não vai ter muitos, acho que não vai ter muitos sorteados, mas tem uma visão de quais são os problemas. Né? Então, como é que acontece uma Assembleia Cidadã? Primeiro, tem esse sorteio, chama de representatividade descritiva, que é isso. Se a população de Portugal, 52% são mulheres, nós vamos sortear numa Assembleia de 100 pessoas, 52 mulheres. Isso já vai ser muito diferente do que é a Assembleia da República. Se na nossa sociedade de Portugal 50% ganha menos que 1.000 euros, nós vamos colocar lá 50% de pessoas que ganham menos que 1.000 euros. Pessoas que andam de transporte coletivo, pessoas que trabalham em shopping centers até a meia-noite, no domingo. Né? Essas pessoas podem estar sorteadas lá. Professores de escolas básicas, né? Pessoas que não estão na Assembleia da República, que têm uma vivência diferente. Né? Então, o que elas trazem da sua própria vida é um input para as decisões. Quando fala de uma jurisdição, okay, se é uma Assembleia Nacional, a gente vai usar as estatísticas nacionais. As estatísticas de boticas podem ser diferentes das nacionais. Então, se for fazer uma Assembleia de Cidadãos, ou uma Assembleia Cidadã em boticas, vamos usar os dados demográficos de boticas. Okay? Então, essas pessoas são sorteadas e elas passam, então, por uma etapa de aprendizagem. Elas vão receber materiais, e aqui vai ter questões, eu sei, né, de especialistas
com diferentes visões sobre o tema em discussão, e elas vão ouvir palestras, vão ter esse material para ler, 1, 2, 3 semanas, quanto for necessário, dependendo da complexidade do tema. Com conteúdo didático acessível, então, né? Acessibilidade. Então, vamos passar por essa etapa. Depois, ainda tem uma etapa que o tema é aberto à auscultação, é ouvir o que são as opiniões da sociedade em geral. Então, se tira uma comissão aqui desses cidadãos que vão buscar lá os e-mails e cartas que essa Assembleia recebeu, ver se tem alguma ideia ali interessante para levar para a discussão. E depois a discussão em si, que também leva semanas, através dessas mesas de 8 pessoas, né, até com essa garantia de você ter todas as vozes sendo ouvidas igualmente e uma facilitação profissional que garante que ali vai ter um ambiente construtivo e que não vai ser uma conversa furada, né? Vai ser algo realmente direcionado para a resolução do problema. Então, é uma definição que se usa muito em Portugal, a voz refletida... 14 minutos. Quanto? 14. 14, tá bem. A voz refletida, a voz informada e refletida das pessoas comuns. Vou ser um pouquinho até mais rápido. E aqui, só para visualizar um pouco o processo, não está muito bonito, é culpa minha, eu fiz, né? Mas tem, digamos que se tenha hoje, né, uma assembleia consultiva, como foi feito recentemente em França, no Reino Unido, em outros países. O parlamento chama uma organização independente, que nem a Sortition Foundation, Democracy R&D, o Fórum dos Cidadãos em Portugal, que conhece a metodologia, que vai criar uma comissão de observadores, que também vai ter representantes da universidade, representantes de organização civil, pessoas sorteadas, que vão observar o processo. Okay? Envia-se para uma grande quantidade da população, vai fazer alguma coisa para a escala de Portugal, envia-se para 100 mil pessoas convites para participarem da Assembleia Cidadã. As pessoas respondem, eu quero, eu não quero. O que você sabe que acontece? Quem responde eu quero, digamos que esses aqui são os estudantes universitários. E esses aqui são as senhoras reformadas. Os estudantes universitários um monte vai dizer eu quero, as senhoras reformadas, poucas. Então aí é feito o que se chama, né, que é a amostragem estratificada. Então, se faz um sorteio para manter essa mesma proporção, desses 5 estudantes universitários, nós vamos sortear 1. Dessas 4 senhoras aqui, nós vamos sortear 3, para que então essa assembleia seja uma amostragem do que é a população. Okay? Esse é o critério, e aí quanto maior for o número de variáveis que se consiga cumprir, né, você tem que mandar mais convites, para isso você conseguir ter mais refinados, você tem que ter mais participantes na Assembleia, para conseguir ter minorias. Né? E aí você passa para o processo de consulta, aprendizagem e tal. Como que podem ser aplicadas essas Assembleias Cidadãs? Então, hoje, basicamente, a maior parte dela funciona como assembleias consultivas. O parlamento, o governo, convoca uma assembleia para ouvir a opinião, como fez o Macron, e ouve as recomendações, e depois pega essas recomendações e vai no parlamento tentar implementá-las. O que aconteceu, né, nessa última da França? Das 150 recomendações, só 10 ou 12 foram implementadas, e ainda assim diluídas. Okay? Existem as vinculativas. Então, que aquela Assembleia, a decisão dela tem que ser executada pelo governo. Só que não existe a figura
hoje nas legislações para isso. Então, isso tem sido feito, ou foi feito na Irlanda e no Canadá, com a ratificação por referendo. Já, se aquilo é levado a referendo e é aprovado, aí então, sim, existe um instrumento jurídico para que aquilo se torne vinculativo. Né? Podem ser permanentes. Essas aqui são convocadas quando há alguma questão dramática. Então, por exemplo, a questão da morte assistida, agora na França. Aqui ficou essa coisa da eutanásia a rodar no parlamento, com polêmicas para lá e para cá. Em França, chamaram uma Assembleia Cidadã para decidir isso. No caso da Irlanda, a mudança da Constituição para a questão do papel da mulher na sociedade, mudança constitucional. Né? Casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, isso foi, na Irlanda, convocado dessa maneira. Permanente seria, praticamente, você ter uma espécie de um sistema bicameral. Você tem uma Assembleia Cidadã que vai sendo renovada, ela cria a sua própria agenda, e isso existe já na Bélgica, na nossa Bélgica, num cantão, num distrito da Bélgica, já existe, então, essa Assembleia, que é paralela à Assembleia, ao Parlamento regional. E as independentes, que podem ser permanentes ou não, né? Ainda não existem Assembleias Cidadãs Independentes, permanentes, em tese pode existir, mas nós tivemos em 2022 a WWF, mais duas fundações no Reino Unido, organizou uma Assembleia de Cidadãos, uma Assembleia Cidadã independente, sem ser chamada pelo governo, ou pelo parlamento, ou por algum órgão de soberania. Então, há muitos exemplos históricos de variações em torno do uso de uma Assembleia escolhida por sorteio e por amostragem. Você tem uma ideia, em 1976 foi usado um júri de cidadãos para escolher o presidente da República. Os candidatos à presidência da República. No Canadá, isso foi usado para fazer a reforma eleitoral, no caso, para levar a referendo. No Oregon, existe lá, esses referendos são usados de uma maneira muito frequente. Foi criada uma comissão de cidadãos que seleciona ou organiza quais são os temas que vão a referendo. Na Irlanda, como eu falei, mudança constitucional sobre o aborto, um país católico, fez uma Assembleia Cidadã sobre a legalização do aborto. Todo mundo esperava que seria negado, né? Entretanto, as pessoas conversando ali, tem um vídeo muito bonito sobre isso, mudaram de opinião ao verem a situação real, saírem da posição de preconceito, irem ouvir pessoas do âmbito da saúde, ouvirem casos reais de pessoas que passaram por isso, e acabou sendo uma inovação lá. Tivemos essa aqui da França, nossa Bélgica, como eu falei, essa aqui do Reino Unido. Então, é uma variedade de modelos que podem ser usados. Esse daqui é um projeto que no GITAC, um outro grupo que eu participo, estamos a desenvolver também com outras organizações, que é de tentar criarmos, então, uma espécie de uma assembleia permanente da sociedade civil que junta. Ela nasce dessa ideia dos Estados Gerais do Clima, que está acabando agora na Itália, que é uma assembleia de ONGs, uma Assembleia Nacional de ONGs, de 6 meses de duração. Isso que a gente está tentando fazer em um dia. Eles criaram um processo de 6 meses para as ONGs conversarem. Okay? Então, essa proposta dos Estados Gerais, então, você trabalhar, ela cruza a Assembleia Nacional de ONGs com assembleias comunitárias e com assembleias cidadãs para tentar criar uma espécie de uma nova instituição. Okay? Então, para acabar, então, o que está por trás, né, dessa proposta de Extinction Rebellion é de que nós precisamos mudar o sistema, a nossa cultura política, fazer desde a comunidade, sabemos ouvir, né? Sabemos incluir, tomarmos à frente. Precisamos desenhar um novo sistema político,
Nós precisamos desenhar uma nova sociedade. É uma proposta positiva, no sentido de que nós estamos em busca do caminho de qual é a saída. Nós sabemos que tem que se lutar contra o que está aí. Sim, isso é uma parte. Nós temos que salvar alguma coisa da natureza para essa nova sociedade. É preciso fazer esse break. Né? Mas é também preciso que alguém esteja a pensar esse novo caminho. Pronto. Aqui, quem quiser conhecer um manifesto que a gente fez para a Assembleia Cidadãs, está aqui, está nesses posters por aí, depois vocês podem pegar. Também no nosso site, stationrebellion.pt, explica mais coisas, então vocês têm outras possibilidades de mandar questões ou avançar nisso. E pronto. Tem alguma pergunta? Temos 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos? Posso fazer uma pergunta? Ok, então vamos lá agora. Então, Olá. demora um bocadinho para ligar. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina. Muito obrigada pela explicação do conceito do estudo, mas fiquei aqui com 2 receios que provavelmente me conseguirá ajudar a dissipar. Que é, em primeiro lugar, em relação às minorias, uma vez que disse que seria representativo da população, de que forma é que as minorias seriam protegidas? Se seriam selecionadas mais pessoas para proteger a parte delas, ou como é que poderíamos lidar com essa questão? E também, o meu outro receio é em relação ao fascismo, por exemplo. Nós temos cada vez visto mais uma polarização da população, cada vez tem surgido aqui algumas ideias assustadoras que, por vezes, são incendiárias e são de fácil propagação. A minha pergunta é também como é que poderíamos ajudar a controlar isso, porque, por exemplo, na Irlanda acabou por correr bem, de acordo com o exemplo que deu, mas como é que poderíamos garantir que, em vez de ser uma coisa que representasse os ideais e que nos elevasse, não fosse uma ferramenta que contribuísse para a propagação de ideias que eu espero que não sejam tão propagadas. Muito obrigada. Sim, obrigado. São 2 boas questões. Eu vou responder bem rápido e depois eu já tenho uma outra aqui. Bom, primeiro, depende do tema e depende, logicamente, de quem organiza cada Assembleia Cidadã. Mas o exemplo que tem aconteceu na Austrália, onde, para se tratar do clima, achavam que era fundamental ter uma boa presença de aborígenes, que são uma parcela muito pequena da população hoje. Então, para efeito do tema, se decidiu, por aquela comissão lá, né, que os aborígenes estariam então sobre-representados. Se eles são 0,3% da população, mas pelo menos tem que ter aborígenes, então eles têm necessariamente estar representados. Isso então já existe um certo consenso, existe uma rede, né, de estudiosos dessa Assembleia de que tem que haver sempre uma maneira, né, de se garantir a diversidade e a inclusão, né, das minorias. Então, de fato, a busca depende do tema, de quem é que vai ser privilegiado nessa sobre-representação. Okay? No caso da ideia de que o povo é fascista, existe também quem acha que o povo é comunista. Né? E a gente, quando conversa com coletivos, se for da esquerda, fala uma coisa, se for da direita, fala outra. O povo é comunista, ninguém quer trabalhar, eles só vão querer que o Estado dê casa para todo mundo e tal. E quando a gente fala na esquerda, fala, não, o povo é fascista. Né? E o povo, eu tenho ideia que o povo não é burro, né? O que nós temos é ambientes tóxicos. Então, se você pega uma claque de futebol, as pessoas que compõem a claque, quando estão juntas, agem de um jeito. Quando ela está jantando com a avó, a pessoa age de outro jeito. Se colocarmos numa mesa de café os moradores, os reformados, que todos moram naquele prédio, se conhecem há 20 anos, então ali a tomar café,
eles vão todos ficar xingando os ciganos, etc., porque existe aquela psicologia de grupo, né, de se querer concordar mesmo sem recorrer ao raciocínio, né, só de querer ser querido. Quando se coloca numa mesa, tira esse senhor e coloca ele numa mesa com uma jovem feminista ou outras pessoas, ele não vai falar do mesmo jeito. O que demonstra a experiência, né, é que nunca houve, na história das Assembleias Cidadãs dos últimos 20, 30 anos, propostas malucas. Sempre prevaleceu o bom senso, porque surge desse ambiente o melhor das pessoas. Obrigado. Pode ser mais 5 minutos de atraso. A Assembleia decide, então. Olá, sou o Vitor. Pronto, nós já falamos um pouco sobre isto, mas eu acho que é importante termos a tua perspectiva. Este sistema é baseado na participação ativa das pessoas, do cidadão comum. Sabemos que a evolução da nossa sociedade é cada vez mais virada para o individualismo, estamos cada vez menos virados para a coletividade, o espírito comunitarista, que nós conhecemos bem aqui no Barroso, mas está a desaparecer também. Portanto, como é que podemos conseguir efetivamente pôr em prática este sistema de Assembleias de Cidadãos, convencer as pessoas a voltarem a participar, a pensar coletivo? Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades e que gostava de saber qual é a tua opinião sobre isso, como conseguir fazer com que as pessoas se mexam e sejam ativas para participarem neste tipo de iniciativa. Obrigado. Se não soubéssemos, a gente já teria Assembleias Cidadãs, né? Então, realmente, esse é um problema. Tá? O mais próximo da resposta que eu consigo dar tem a ver com essa situação que eu falei dos contextos, né? Então, é lógico, se as pessoas estiverem, cada uma na sua casa, assistindo a SIC e vendo o TikTok, o comportamento vai tender a ser um. Se nós tivermos ali um grande jantar da comunidade, o comportamento vai tender a ser outro. Agora, como, né, construir esses jantares e fazer tudo isso? Então, vai um pouco naquele desenho da mudança sistêmica. Alguns pioneiros que estão separados, eles pelo menos têm que se juntar, tem que se criar uma massa crítica em volta deles. Então, se começa, e não é algo, a ideia é de uma propagação, não é algo que se vai acontecer em toda a sociedade ao mesmo tempo, né? Tem que começar por algum sítio. Então, é o mais próximo da resposta que a gente tem por enquanto para isso. Mais uma resposta ou qualquer? Bom, já acabou o nosso tempo. Agora, eu não sei se vai prejudicar o jantar, tem que fechar a sala. Vai prejudicar o senhor que sai às 5h30 já. Vai prejudicar o senhor que sai às 5h30. Tem que fechar. Exato, o senhor que dizer cuida daí. A gente conversa lá fora. Vamos ter o auditório principal para terminar o trabalho todo. Obrigada.